Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case da solução Unify aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Esse case que eu vou trazer para vocês hoje, que eu vou apresentar, ele é bem interessante, porque ele apresenta aí talvez um daqueles ambientes em que a solução Unify se encaixa melhor, que ela acaba sendo ideal, que é um ambiente em que a gente tem várias unidades de uma empresa para gerenciar, para administrar, controlar todas essas redes sem fio. Tá, então, para apresentar aqui o ambiente para vocês, a gente vai estar falando aí então do grupo Jorlan, né, da uma rede de concessionárias, que a gente vai ter 19 unidades, que ao todo tem 84 APs Unify provendo a rede Wi-Fi para todas essas unidades. O interessante desse projeto são aí, eu diria que duas características principais. A primeira, essa questão da gerência que eu já falei, né, você conseguir entregar para o cliente, esse era um dos requisitos desse projeto particularmente, conseguir entregar uma única rede sem fio, transparente, que seja a mesma para todas as unidades, então os funcionários eles podem transitar de uma unidade para outra, que eles vão continuar mantendo as mesmas políticas de conectividade no dispositivo dele sem ter que ficar reconfigurando. Então, qualquer que seja a unidade da empresa, ele vai automaticamente se conectar naquela rede que já havia sido previamente configurada no dispositivo dele, né? Então, a questão da gerência centralizada, eu vou mostrar aqui para vocês, isso é uma vantagem enorme, né? Você poder visualizar na mesma interface todas as unidades lógicas da empresa, a quantidade de APs por unidade lógica, poder acessar com poucos cliques essas unidades, isso é o grande atrativo e nesse sentido, né, Unify como uma solução gerenciada por software e um software centralizado, facilita demais. O outro ponto importante, grande destaque desse case, é a questão do uso de VLANs dinâmicas através de radios, né, autenticação WPA Enterprise, que é a autenticação corporativa, em que o usuário tem que entrar com um usuário e senha, onde ele se autentica num servidor externo, que é o que a gente tradicionalmente chama de serviço Radius, que se conecta com uma base externa e centralizada de usuários da empresa. Então a empresa tem X unidades, qualquer que seja a quantidade de unidades e de funcionários dessa empresa, ela vai ter lá um servidor ou alguns servidores para fins de redundância, com uma base centralizada com todos os usuários ali cadastrados com usuário e senha, né? Isso vai acabar melhorando muito a gerência da rede sem fio, também falo mais disso na sequência e quais as vantagens de usar a autenticação da WPA Enterprise em relação à senha simples, né? Que a gente vê hoje em muitas redes sem fio. E além da questão da autenticação via RAIDs, vai ter a alocação dinâmica de VLANs, mas eu vou falar mais disso também na sequência. Esse é mais um case aí que foi executado pelos parceiros da Solute Tecnologia, o Leonardo. A gente tem aí outros dois cases, se eu não me engano, já publicados, então a gente tem vários já publicados aqui nos nossos canais e a gente já tem aí novos cases sendo escritos aí, preparados para publicação logo para vocês, tá? Então esse é o contexto, a gente está falando de uma rede de concessionárias, 19 unidades, 84 APs. Então vamos falar um pouco aqui em termos de solução Unify, equipamento e gerência centralizada, tudo através desse slide para vocês. Bom, a grande vantagem da solução Unify, diferente de outras soluções, é que ela é uma solução totalmente baseada com gerência centralizada em software, né? Isso é o que a gente chama de Software Defined Network, rede definida por software. Isso quer dizer o quê? Que os equipamentos da rede, no caso aqui a gente está falando de rede Wi-Fi, então APs, eles não têm uma gerência local. Então eu não tenho uma gerência individualizada por equipamento. Eu não tenho uma interface web local, eu não tenho uma interface via linha de comando local para acessar cada um desses APs. E a grande vantagem de não ter isso é que eu não preciso ter um inventário, um controle de IPs e regras de acesso para eu acessar individualmente cada um desses equipamentos. Quando você usa uma solução baseada em software, né, tradicionalmente esse é um modelo usado em soluções corporativas, soluções enterprise, como é a solução Unify, você tem um software de uma controladora, no caso o software Unify Network, no caso a solução Unify, e qualquer que seja a quantidade de unidades da sua empresa e qualquer que seja a quantidade de access points que você tem nessas unidades da sua empresa, a gerência de todos eles, seja 2 APs, 20 APs, 200 APs, 2.000 APs, 20.000 APs,
A quantidade não interessa, não existe limite por quantidade de equipamento. Toda a gerência desses equipamentos é feita através do software centralizado da controladora. E um detalhe ainda mais atrativo na solução Unify é que não existe nenhum custo de licença. A Ubiquiti vende hardware, ela não vende software, então a gente não cobra nenhum custo de licença pelo nosso software controlador e não existe nenhuma licença gradual por quantidade de APs ou por recursos específicos dentro da nossa controladora. A gente simplesmente vende o hardware e todos os benefícios do software que a gente desenvolve eles são entregues aí gratuitamente para vocês. Então aqui a gente está falando de 84 APs do modelo de entrada, o APAC Lite, distribuídos em 19 unidades. Aqui a gente vê duas telas da visão geral dos sites, né, Sites Overview, com todas essas unidades relacionadas. E aí o que a gente consegue ver é em cada uma dessas unidades a quantidade de APs que a gente tem na WLAN, a quantidade de dispositivos que a gente tem. Então a gente vê que, por exemplo, a matriz, a unidade principal em Goiânia, tem 13 APs. E a gente vê a quantidade de ativos, né, de APs ativos aqui distribuídos por unidade lógica criada dentro dessa controladora centralizada, que pode ficar hospedada no NOC ou na matriz da empresa, num serviço de nuvem, enfim, você ter a liberdade de escolher como fazer isso. E aqui a gente também consegue ver um resumo dos usuários conectados, os visitantes e tudo mais. Tudo isso nesse software da controladora, né, que tem essa gerência centralizada. Então, quando a gente quer acessar uma unidade específica, a gente simplesmente clica nessa unidade, entra no site lógico dessa unidade e a gente vai ver nesse mesmo software todos os APs daquela unidade e a gente consegue, através de poucos cliques, acessar equipamento, alterar configurações, padronizar todas essas configurações e deixa isso tudo muito mais organizado. Em termos de hardware, né, uma vez aí falado um pouco do software, da grande vantagem então dele é que, além de ser gratuito, ele te dá essa gerência centralizada. Falando um pouco de hardware, o nosso AP de entrada, esse é um outro diferencial nosso para outros players do mercado que são líderes no mercado de Wi-Fi corporativo, é que a gente tem soluções de entrada para aqueles negócios que não precisam de APs com 4 antenas, com suporte a recurso X, a recurso Y. Eu preciso de um AP que seja suficientemente de qualidade para atender a média dos dispositivos que eu tenho no meu ambiente, que me entregue performance e desempenho de bastante qualidade, né, mas que eu consiga viabilizar o meu projeto do ponto de vista de custo, né, e a gente tem esse AP de entrada no portfólio. Então ele é um access point do atual padrão do Wi-Fi 5, padrão AC, que a gente tem interface LAN de 1 GB, a gente tem aí suporte a 2.2, né, MIMO 2.2, duas antenas de transmissão, duas antenas de recepção, que é a quantidade de antenas que a gente tem hoje na maioria dos dispositivos móveis, falando especificamente Wi-Fi, né, em smartphones e laptops. Tá? Então ele acaba atendendo bem aí uma quantidade enorme, muito ampla de cenários no nosso AP de entrada, e é muito atrativo para as empresas porque tem um custo também, por ser o AP de entrada, mais atrativo do nosso portfólio. Então acaba sendo aí uma excelente opção. Um AP corporativo, mas com um custo extremamente agressivo, extremamente apelativo para viabilizar aí os projetos de Wi-Fi nas empresas. Um projeto como esse, por exemplo, né, que foram necessários 84 APs distribuídos em todas essas unidades. Tá? Ele é um AP corporativo, então ele é alimentado via PoE, ou seja, Power over Ethernet, através do próprio cabo de rede. Então ele é feito para ter uma montagem num contexto de um equipamento mais corporativo, uma montagem no teto, então uma simplificação de cabeamento e tudo mais. E ele é um equipamento que tem aí uma quantidade de usuários recomendadas de 60. Isso é a quantidade recomendada, é isso que a gente recomenda, não é o que de fato o equipamento suporta. Do ponto de vista de capacidade de processamento e memória, o equipamento aguenta mais do que isso nominalmente em cada um dos rádios que ele tem. Ele é dual band, opera em 2.4 e 5 GHz, mas para a gente ter desempenho do ponto de vista de disponibilidade de espectro de radiofrequência, que é o que manda, na prática, a gente recomenda aí 60 equipamentos, dispositivos conectados, terminais, né, conectados nesse access point de entrada, ok? Vamos falar um pouco aqui do grande destaque, do grande diferencial desse case do ponto de vista técnico aí de recursos, né? E o destaque aqui foi a autenticação via WPA Enterprise, que é via EAP, né, o 802.1x, que a gente fala, o framework 802.1x, usando o serviço Radius, mas não só isso.
também com as VLANs dinâmicas. Então, antes de falar da questão da VLAN dinâmica, vamos falar um pouco de quais as vantagens, por que normalmente projetos maiores, né, empresas, quando a gente está falando então, de projetos de empresas de médio porte para cima, a gente, via de regra, sempre deveria usar a WPA Enterprise na autenticação da rede sem fio. Bom, quando a rede ela é um pouco maior, ela cresceu, então ela já não é mais uma pequena empresa que tem poucos funcionários ali, algumas dezenas, não mais que isso, e ela já cresceu e tem bastante funcionários, tem centenas de funcionários, vamos já sair da casa de dezenas e vamos para centenas, vamos pensar numa empresa de médio porte, a gente tem um problema muito grave do ponto de vista de gestão, de gerência daquela chave compartilhada do Wi-Fi convencional que normalmente a gente usa em casa ou em empresas pequenas, né, que é aquela chave única da rede sem fio que todo mundo compartilha. Ela chama PSK, Pre-Shared Key, porque ela é uma chave pré-compartilhada. O que quer dizer esse pré-compartilhada? Quem quiser se associar com a rede sem fio tem que previamente conhecer essa chave e como ela é a mesma para todo mundo, ela é compartilhada. Essa abordagem ela é interessante para projetos pequenos porque ela é simples, fácil, né, eu simplesmente vou lá e coloco uma senha na configuração da minha rede sem fio e é ela que vai ditar a possibilidade do usuário se conectar na rede, mas ela é um ônus, tem um problema muito grande de gerência para a empresa quando ela cresce. Por quê? O problema da chave compartilhada é que ela é a mesma, né, para todo mundo. E como ela é a mesma para todo mundo, é de se esperar que essa abordagem não tenha muita segurança do ponto de vista de proteção dessa senha, né? Quanto mais pessoas sabem o segredo, mais suscetível, mais falível fica o meu processo a essa senha chegar a alguém que não deveria ter essa senha. Então, quanto mais pessoas eu envolvo no mesmo segredo, na mesma senha, mais fácil é a chance dessa senha se espalhar, ou propositalmente porque alguém falou para algum colega, ou negligência porque alguém colou lá o papelzinho no monitor e alguma outra pessoa que não deveria saber viu. Enfim, e isso é um grande problema porque quanto maior é a empresa, maior é a rotatividade de funcionários, né? A empresa contrata, a empresa demite. E a empresa também coloca os funcionários em férias, então é da gente esperar que quando um funcionário ele não está exercendo atividade, a conta dele deveria estar bloqueada para ele não poder acessar a rede, mas gerenciar isso com uma chave compartilhada para todo mundo é quase impossível, né? Imagine a empresa, então, semanalmente, ela desliga do seu quadro de funcionários 3 funcionários. Via de regra, se você quisesse manter a segurança dessa rede usando uma chave compartilhada, você teria que trocar essa chave. Só que trocar essa chave não é só reconfigurar a sua rede. Fazer isso no Unify seria muito fácil. Você faz isso uma única vez na controladora, ela automaticamente provisionaria todos os 80 APs. O problema é que essa chave também tem que ser reconfigurada em cada um dos dispositivos terminais que foram associados com a rede sem fio. E isso é extremamente inviável do ponto de vista prático, né? E tem outros problemas também, além do ônus de gerência que é enorme, fica totalmente inviável gerenciar uma chave compartilhada numa rede que cresceu, numa empresa média, a gente tem um problema de segurança da chave compartilhada, né? A chave compartilhada, usando o método atual, o WPA2 PSK, ele usa uma criptografia extremamente forte, que é o AES, uma criptografia de chave simétrica, das mais fortes que a gente tem hoje, que de fato protege a informação, criptografando a informação, mas o problema é que o WPA2 PSK com a chave compartilhada, ele tem uma vulnerabilidade no processo inicial de associação do dispositivo cliente com a rede sem fio, que é o que a gente chama de processo de troca de chaves, né? No momento da geração da chave entre o dispositivo terminal e o access point, existe uma troca de 4 mensagens que a gente chama de four-way handshake, né? Um aperto de mão aí de 4 vias, são 4 mensagens que são trocadas entre o dispositivo terminal e o AP, e esse processo é vulnerável. Se alguém estiver capturando pacotes dentro do alcance da sua rede sem fio, e é muito fácil fazer isso hoje, com vários softwares que a gente tem disponíveis aí gratuitamente, como a chave compartilhada ela não é muito segura, tendo a informação da chave compartilhada, porque alguém me falou ou porque eu vi, enfim, quanto mais pessoas estão envolvidas nesse processo e tem a mesma chave, mais fácil fica eu conseguir essa chave. E capturando esses 4 quadros da troca inicial, da geração das chaves específicas particulares de cada par que vai se comunicar, terminal com AP, eu consigo quebrar
a criptografia, a proteção da comunicação desse par em específico. Eu capturei a troca de chave inicial dessas 4 mensagens, tendo também essa PSK. E mais uma vez, existem softwares em que eu simplesmente capturo esses 4 quadros, essas mensagens, do processo inicial de troca de chaves entre o dispositivo terminal e o AP, insiro a PSK, que eu já consegui a informação dessa chave, e ele simplesmente vai fazer a decifragem de todo o conteúdo de tráfego não criptografado no nível de aplicação. Então, muitas vezes chamadas de voz, enfim, depende da aplicação, né? Então, via de regra, aqui, resumo da ópera. A sua empresa cresceu, ela é uma empresa aí, que partiu de pequeno para médio porte, então a gente está falando agora de uma empresa média. Não dá para você pensar em autenticar sua rede sem fio usando uma chave simples, porque não existe segurança hoje, né, com esse método. A gente precisa de um mecanismo que seja efetivamente seguro, e a autenticação via RAID, né, usando o framework 802.1x, é segura porque o processo de troca de chaves envolve muito mais do que 4 mensagens, envolve mais mensagens através de métodos mais seguros, em que cada dispositivo terminal vai ter a sua própria chave mestre, né, que a gente chama de chave mestre de sessão, para gerar a sua chave específica, que depois a gente vai chamar de PTK. Então é um processo muito mais seguro por si só, tá? Mas enfim, são detalhes de operação da tecnologia, o fato é que acaba sendo muito mais seguro. E além da questão da segurança, tem a questão do ônus de gerência, né? Não dá para ficar gerenciando usuários individualmente, quando eu tenho uma chave compartilhada para todos eles, que eu preciso ficar toda hora trocando essa chave, porque eu tenho uma rotatividade de colaboradores. Com a autenticação via Radius, eu consigo ter uma base centralizada onde eu cadastro lá todos os funcionários, os usuários da minha rede, o nome de usuário e senha. Então fica fácil eu adicionar um novo usuário quando eu contrato, eu excluir uma conta de usuário quando eu faço um desligamento, ou eu bloquear uma conta de usuário quando, por exemplo, meu funcionário saiu de férias e não deveria usar a rede da empresa. Então eu passo a ter um controle que é impossível com a chave compartilhada, tá? Então essa solução, ela escala em ambientes maiores, é isso que a gente precisa. E a outra questão, além deles usarem nesse projeto a autenticação 802.1x Radius, eles usaram a alocação de VLANs dinâmicas com base nesses usuários. Por que isso é importante? Quando a gente tem uma rede maior, é de se esperar que a gente tenha diferentes grupos homogêneos de usuários com diferentes privilégios de segurança, com diferentes políticas. Então um grupo X pode acessar isso e aquilo, um grupo Y pode acessar aquele outro recurso, um grupo Z, enfim, eu começo a ter mais grupos com características comuns para tratar. Numa rede pequena, a gente consegue isolar poucos grupos em termos de políticas, criando SSIDs diferentes. Então eu crio uma rede sem fio para visitantes, outra para corporativo, outra para IoT, ou eventualmente para VoIP. Enfim, eu consigo, com poucos SSIDs, isolar os meus grupos com políticas próprias. O problema é que, quando a minha rede é maior, e eu tenho 10 grupos, por exemplo, não dá para eu criar 10 SSIDs na minha rede sem fio. Por quê? Porque a tecnologia não suporta? Não. Os maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo que a gente tem no mercado vão te permitir criar 8, 10 SSIDs. A solução Unify te permite, mas você não deveria fazer isso. Por quê? Quanto mais SSIDs você cria no seu AP, você está virtualizando redes sem fio no mesmo equipamento físico, compartilhando o mesmo canal naquela célula. E via de regra, cada novo SSID que você cria, a cada 100 milissegundos, a cada 1/10 de segundo, ele fica propagando mensagens, quadros de gerência na sua célula da rede sem fio, e esses quadros de gerência, como eles têm que ser compatíveis e interpretáveis por qualquer padrão legado de rede sem fio, tradicionalmente eles trafegam com a velocidade mais baixa da tecnologia que você permitiu na sua rede. Então, por exemplo, se a sua rede permite padrões legados B, por exemplo, que nominalmente operava em 11 megabits por segundo, esse quadro de gerência vai trafegar em só 1 megabit por segundo. Isso vai comprometer, vai jogar para baixo demais, né, o desempenho da sua rede. Se a gente pensar nos padrões mais atuais, baseados em modulação FDM, a partir aí do padrão G, padrão N, o padrão A já era o FDM, o padrão G é o FDM, o A em 5 GHz, o G em 2,4 GHz, o N é o FDM em 2,4, 5 GHz. A gente tem uma velocidade mínima de 6 megabits por segundo, ainda assim é muito ruim. Por isso que muitas vezes em projetos maiores, para
tunar, otimizar a performance, a gente diminui, a gente elimina essas taxas de transmissão mais baixas, mas isso é uma discussão, né, para uma outra conversa. O fato é que quanto mais SSIDs, quanto mais redes sem fio lógicas eu crio no mesmo AP, eu estou degradando demais o desempenho da minha célula, porque eu estou ocupando o tempo disponível do meio aéreo que eu deveria usar para trafegar dados da minha rede, para mais tráfego de controle competindo com a informação útil que o usuário quer trafegar. Bom, então aí a gente tem um impasse, né, Samuel? Eu preciso criar mais SSIDs, porque eu preciso ter mais grupos lógicos, com mais políticas, porque a rede cresceu, mas você acabou de falar que eu não posso criar mais SSIDs. E aí? O que eu faço? O que é menos pior? Bom, do ponto de vista de desempenho, definitivamente eu não devo criar muitos SSIDs, não muito mais do que 4. Né? Mas eu tenho 10, 16 políticas, grupos de segurança. Como que eu resolvo esse problema? Com VLANs dinâmicas. O que a associação de VLANs dinâmicas usando radios me permite fazer? Ela me permite fazer o seguinte, no mesmo SSID, eu posso ter grupos lógicos diferentes com as políticas aplicadas através de VLANs. Então, no mesmo SSID, por exemplo, corporativo 5G, eu posso dizer que um determinado usuário vai ficar vinculado com a VLAN 46. Então, se o usuário X logar com o usuário e senha dele, quando bater a conta dele no servidor RAID, o servidor RAID vai associar esse usuário com a VLAN 46. Qualquer que seja a porta do switch, a unidade da minha empresa que ele esteja, se conectou esse nome de usuário e senha, claro que a infraestrutura tem que estar também configurada para carregar as VLANs e tudo mais, mas ele vai ser o 46, outro vai para VLAN 45, outro vai para VLAN 40. Então, com o mesmo SSID, eu consigo criar aqueles grupos lógicos, aquelas políticas de segurança que eu não conseguiria fazer sem usar o recurso de VLANs dinâmicas através da autenticação no servidor RAID. Então, o ambiente cresceu, a rede ficou mais corporativa, mais enterprise, né, precisa de mais flexibilidade do ponto de vista de gestão, de segurança, de desempenho. A gente necessariamente acaba tendo que cair para a autenticação via WPA Enterprise usando servidor RAIDs com uma base centralizada de usuários, com políticas que eu tenho flexibilidade, né, para definir VLAN por usuário, e aí na minha infraestrutura de rede de cada site local eu posso dizer quais políticas eu vou amarrar com aquela determinada VLAN, o que esse usuário pode acessar, o que ele não pode acessar, enfim, aí o céu é o limite, tá? Então isso daqui eu diria que é o atrativo maior do case, né, importante de ser considerado e sempre usado em projetos maiores, né, falando agora de projetos de médio porte, ok? Então uma estratégia extremamente interessante. Só para vocês terem algumas ideias e algumas fotos, aqui a gente vê o AP instalado na área de serviço, então de uma das concessionárias, né, na oficina aqui, ó, área de serviço. Outro, mais uma foto aqui, ó, num ângulo diferente, também na área de serviço, né, na oficina. Aqui no showroom, né, na amostra, na área de exposição, uma área mais administrativa, né, vamos dizer. Aqui também a área de exposição, ó, showroom. E para fechar aí um depoimento do Leonardo, que é proprietário da Solute, que já tem aí outros cases publicados com a gente, ele diz o seguinte, ó, que esse projeto foi bastante desafiador, já que atender os requisitos colocados, que eram flexibilidade, centralização, segurança, padronização, e ainda assim, atendendo todos esses requisitos, entregar um ambiente simples e fácil de utilizar e gerenciar, demandou bastante planejamento, né? Você precisa investir tempo aí criando os grupos homogêneos, né? Definindo quais são os grupos homogêneos, os privilégios de acesso, com quais VLANs eu vou amarrar quais usuários, quais vão ser as políticas que eu vou aplicar em cada uma dessas VLANs, como que eu vou configurar isso, enfim, tem que pensar em tudo isso para depois operacionalizar a solução. Aí ele continua, então, não adiantava nada entregar uma rede que atendesse esses requisitos, mas que fosse complicada demais, né? Então, a complicação tinha que ser do integrador para desenrolar, para criar a solução. Mas depois de implantada, isso teria que ser fácil de administrar e funcionar com todos esses requisitos que o cliente exigiu do integrador. E aí ele segue aqui então, ó, após a implantação dos rádios nas unidades, dos APs Unify, a satisfação com as novas redes sem fio, né, em todas as 19 unidades, foi plena. O planejamento prévio realmente conseguiu prever os casos de uso e todos os cenários foram atendidos de forma simples e estável. E o detalhe aqui, né, a cereja do bolo, né, ele fala da autenticação
via 802.1x com VLANs dinâmicas. Com esse recurso foi possível atender os colaboradores, trazer aquela flexibilidade que o projeto demandava, que a equipe de TI deles não sabia que eles poderiam ter isso dentro de uma rede sem fio, né? Uma coisa é ter a VLAN, outra coisa é ter a VLAN atribuída dinamicamente com base no usuário e senha que se autentica no Wi-Fi, né, que é uma das grandes vantagens de usar a autenticação WPA Enterprise baseada em radios, né, além de simplesmente ter a base centralizada de usuários, que seria aí o objetivo primário, mas projetos maiores, quando a gente tem múltiplos grupos, a gente sempre também vai usar VLANs dinâmicas atreladas com essas contas de usuários no servidor Radius, ok? Então esse era o case, né, bem atrativo por essa questão da autenticação usando WPA Enterprise e VLANs dinâmicas. A gente tem aí vários canais de suporte que a gente estimula que todos vocês participem, né? A gente tem hoje uma comunidade bem ampla e participativa no Brasil, com vários canais de suporte, né? Vocês conseguem aí facilmente alcançar todos os demais usuários da comunidade e o time da Ubiquiti no Brasil. O fórum segue sendo nosso canal oficial de suporte, então para postagem de dúvidas, para abrir discussões, né, enfim, sugestões, fica tudo lá no nosso fórum oficial. A gente também tem grupo no Facebook, para quem gosta mais de redes sociais, da dinâmica da rede social, né? A gente tem aqui o nosso canal no YouTube, a gente tem o blog que hoje é a nossa base de conhecimento escrita, né, a nossa KB, com todos os artigos, documentação de portfólio, e a gente tenta amarrar todos esses canais entre si, né, linkar artigos nos vídeos, linkar vídeos nos artigos, linkar vídeos e artigos no fórum, enfim, a gente tenta amarrar tudo isso para facilitar que vocês tenham acesso hoje à informação rica e de qualidade, que é esse o nosso objetivo, né, dar informação para vocês ficarem cada vez mais à vontade para operacionalizar a solução Unify, que é líder no mercado hoje em Wi-Fi corporativo, ok? Então o case era esse, um abraço, tchau, tchau.